Apocalipse capítulo 14, verso 12, lemos assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Nós estamos aqui já há 6 dias e cada dia nós temos um tema específico a respeito de uma área da vida da gente, onde Deus quer trazer tratamento, alinhamento com a sua vontade. Então vamos lembrando brevemente o que a gente já viu até hoje. O primeiro dia, nós aprendemos que o nosso corpo ele é santo. O segundo dia, nós aprendemos que o nosso dinheiro ele é santo. O terceiro dia, que a nossa família ela é santa. O quarto dia, que o nosso ministério ele é santo. E ontem foi o que mesmo? Os nossos sonhos eles são santos. Amém. E hoje a mensagem é sobre a santa perseverança. Em alguns momentos, no meio dessa mensagem, você vai ficar com raiva desse negócio de perseverança. Mas eu quero dizer que é o melhor de Deus para a sua vida. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, na palavra do Senhor, que várias vezes se bate na tecla, o Novo Testamento muitas e muitas vezes traz esse tema de novo. É o tema da perseverança, porque é uma das coisas mais essenciais na vida daquele que é discípulo de Jesus de verdade. E por isso, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Eu não sei quais são seus planos e projetos, quais são as suas prioridades sobre esse ano de 2025, mas eu entendi em oração que a prioridade de Deus sobre as nossas vidas para esse ano é tornar a gente perseverante. Você crê nisso? Para ficar registrado, vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas nem que seja para você lembrar isso por irritação. Fala para quem está do seu lado assim: meu irmão, sacode o ombro dele. Sacode o ombro dele, fala assim: meu irmão. Olha para trás e fala: meu irmão. Olha direito que ele não olhou para você ainda, fala assim: meu irmão. Deus vai pegar você e vai aumentar a sua perseverança, porque você precisa ser perseverante. Amém. O texto que a gente leu, ele é um texto, sabe daquela parada lá, do número da besta, do povo que não se vendeu, entrando no sistema da besta, e essas coisas todas. A galera que não se submeteu a esse governo maligno, eles começaram a ser punidos, perseguidos, decapitados, etc. E aqui o versículo fala assim: aqui está a perseverança dos santos. Aqui que a gente vai conhecer essa perseverança. Ele fala assim: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. 2 coisas que a gente precisa guardar, e guardar não é pegar e botar no bolso. Tem a ver com conservar, tem a ver com obedecer, tem a ver com colocar em prática, tem a ver com você não perder aquilo que Deus te deu. Então são 2 coisas, vamos repetir: mandamento e fé. E quando a gente olha para essa palavra mandamento, no original do texto que foi escrito lá no grego antigo, no grego kiné, koiné, como alguns falam, essa palavra mandamento não quer dizer simplesmente as leis gerais, sabe, aquelas coisas que estão escritas que é para todo mundo, não tem? Amar o próximo como a ti mesmo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas também para coisas relacionadas a ordens específicas que Deus deu para você. É uma ordem, é a palavra para ordem no sentido geral, sabe? Então, por exemplo, a gente aprendeu sobre ministério, a gente buscou entender o nosso chamado, entender a direção de Deus sobre esse ano de 2025. Então a gente precisa guardar as ordens que Jesus tem nos dado e guardar a fé. E um cara que compreendeu muito bem a respeito disso foi um sujeito chamado Paulo, conhecido carinhosamente por nós, povo de Deus, como apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando ele estava perto da hora de morrer, ele mandou uma segunda carta para um discípulo seu chamado Timóteo. E nessa carta ele falou assim: velho, estou quase batendo as botas.
Brincadeira, ele não falou assim não. Porque a gente está treinando pregação com os adolescentes aqui, e a gente fala assim, agora a modalidade eles têm que explicar o texto, aplicar o texto e desafiar a mudança, fazer um apelo, né? E aí eu viro para eles e falo assim, agora vocês vão pregar para criança, e tem que adequar a linguagem. Agora vocês vão pregar, como é que mesmo que fala? Na linguagem dos cria. Vai converter o dono da boca. Aí eles têm que adaptar e traduzir a linguagem para isso, né? Teve até linguagem de surfista hoje pela manhã, aí teve de tudo. O que Paulo disse foi praticamente isso, estou quase batendo as botas. Ele falou assim, já estou quase sendo derramado como libação, que era a oferta líquida. Ele sabia que estava perto do momento da sua morte. E ele vira para Timóteo e fala assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Olha, aconteceu de tudo na vida de Paulo, mas ele não perdeu a fé dele. Aconteceu tragédia, ele viu amigos dele serem mortos, ele foi abandonado, aconteceu de tudo, meus irmãos. Mas ele guardou a fé e não só isso, ele completou a carreira dele. Você consegue ter um entendimento disso? Isso é guardar o mandamento, a ordem que recebeu do Senhor e cumpriu. Esse é o típico exemplo de perseverança segundo esse texto de Apocalipse que nós acabamos de ler. Alguém que é capaz de pegar a direção que Deus deu e cumprir 100% e chegar no final da sua vida e falar assim, cumpri aquilo que Deus me mandou fazer. Não perdi tempo com a minha vida. Não fiquei me desviando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Não, eu peguei a ordem que Jesus me deu e eu fiz. E eu não perdi a minha fé. Eu guardei a minha fé até o final. A palavra perseverança, meus irmãos, ela diz respeito a você não desistir de algo. Mas a Bíblia traz essa expressão, perseverança dos santos. E santo não é aquela pessoa que morreu, que a Igreja Católica canonizou e o pessoal faz lá oração com aquelas estátuas de barro. Não, no Novo Testamento não existia isso. Toda vez que o Novo Testamento fala de santo, está falando das pessoas que fazem parte da igreja. Está falando de você, criatura. Então, o conceito de perseverança dos santos é alguém que é perseverante, ou seja, não desiste, porque ele guarda a ordem que ele recebeu. E ele guarda a sua fé. E quando Paulo vira e fala assim, olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé. No mesmo texto ele continua dizendo, eu estou aqui preso, mas tem uns camaradas meus aí que deram linha. E não tem o Demas, é terrível isso, Paulo joga no ventilador, a carta fica pública, todo mundo para o resto da vida vai ter acesso a essa carta e vai saber o nome dos caras que deixaram ele na mão. E Paulo vira e fala assim, o Demas, amando o presente século, ele me abandonou. E aí se você procura quem é Demas no Novo Testamento, você vai ver que é um dos companheiros de Paulo. Que pelo menos em outras duas passagens, está claro que ele estava presente com Paulo. Ele é citado ali como alguém de valor junto com os outros. Mas de repente esse cara, por causa da correria da vida, dos corres da vida, ele largou aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E foi correr atrás de outras coisas. Entenda, meus irmãos, em momento algum a Bíblia fala para a gente negligenciar a família por causa de ministério. Está tudo incluído numa coisa só. Entenda que em momento algum ele fala para você negligenciar o seu trabalho por conta de ministério, porque a sua vida inteira é um chamado. Mas presta atenção, na vida de muitas pessoas, os corres da vida, eles vão tomando uma proporção tão grande que a igreja não cabe mais. Não cabe, não tem mais espaço. Não tem espaço para reino de Deus, que dirá para a igreja. Meus irmãos, esse é a mentalidade de Demas. No mesmo texto, Paulo dá o exemplo dele enquanto alguém perseverante, que completou a carreira, que guardou a fé, combateu o bom combate. E fala de um cara que era um parceirão dele. E que simplesmente, por amar demais as coisas desse mundo, ele abandonou.
o próprio companheiro. Irmãos, esse sentimento de Paulo é um sentimento que todo pastor conhece. Todo líder da igreja conhece esse sentimento. Ele pode nunca ter se atentado para esse texto na Bíblia, mas ele sabe que teve vários Demas ao longo da vida. Pessoas que um dia chegaram e falaram assim: pastor, conta comigo. Tem irmão que chega na igreja e fala assim: qualquer coisa que precisar, pastor, até lavar banheiro, eu estou aí. Tá nada, não tá nada. Demas. E, meus irmãos, é curioso que o cara serviu durante um bom tempo, a ponto de ser citado na Bíblia por outras 2 vezes como um cara de valor. Existem vários níveis de abandono da fé. A gente observa isso na igreja em época de batismo. E a gente se desdobra para tentar fazer com que as pessoas que estão se achegando e se batizando na igreja firmem e permaneçam e não abandonem a fé. Alguns líderes pensam: não, o segredo era a classe do pastor. O pessoal da classe do pastor Osias não desviava. Tem uma lista. Não, é o discipulado e tal. Irmãos, todo esforço é válido para a gente ensinar as pessoas, mas entenda. Estou falando aqui como alguém que viu várias eras da igreja brasileira, vários formatos de igreja. A porta é estreita. E muitas pessoas não vão permanecer por falta de perseverança. E Jesus preparou a gente para isso. Jesus falou para a gente que é pregador, para você que se entende como missionário, que a gente leva a palavra, mas a palavra tem destinos diferentes. Jesus falou, por exemplo, que tem gente que recebe a palavra com alegria. Ei, sou servo de Deus, nasci de novo, mas ainda não foi salvo. Ainda não virou aquela chavinha, sabe? De passar do ponto sem volta na direção de Jesus. De passar da morte para a vida. Jesus diz que essa pessoa, embora ela tenha recebido a palavra com alegria, ela ainda não foi salva. E Satanás sabe disso. E Satanás vai lá e come essa semente que foi plantada na terra desse coração. Porque é uma semente na beira do caminho, ele usa essa expressão. E Satanás faz isso com muitos que começam a ouvir, começam a frequentar a igreja e não perseveram, não permanecem. Por quê? Porque Satanás roubou a palavra. Enche a cabeça da pessoa com alguma abobrinha. Bota alguém da internet para poder matar a fé dela. Um colega, alguma coisa que vai lá e comeu a palavra que a pessoa tinha recebido antes dessa palavra fazer o efeito permanente, o efeito para a vida eterna. Mas para piorar a situação, meus irmãos, tem gente que nasce. Tem gente que começa a caminhar no evangelho de verdade, entendeu? Mas são pessoas que não têm raiz. E aí começam dificuldades da vida. E guarda isso que a gente vai voltar a falar sobre dificuldade da vida. E por causa das dificuldades da vida, para de guardar o seu chamado, o seu ministério, a ordenança que Deus deu a ele, para de guardar a sua fé. Irmãos, todos nós temos fases na nossa vida que nós precisamos desacelerar em alguns serviços que nós prestamos no reino de Deus. Isso é normal, eu vivi isso. Como eu disse aí em alguma mensagem para trás, chega um momento que a gente tem que fazer igual Jacó, falando com Esaú. Eu preciso ir no passo do gado e das crianças. Eu não posso mais sair correndo na frente, mas eu continuo seguindo, pelo amor de Deus. Tem momentos que a gente desacelera, que as pessoas vão ver menos a gente na igreja. Mas, mesmo assim, a gente precisa tomar sempre um cuidado muito grande. Por quê? Porque eu, como pastor, cansei de ver gente que falou: pastor, estou na faculdade, aí eu vou vir menos, porque isso, porque aquilo outro, e nunca mais voltou. E quando falou comigo, estava sendo sincero e achava que ia ser verdade. Só que ao invés de desacelerar, parou. Dificuldades surgem na vida e a pessoa não tem a raiz para manter a palavra, a convicção, a perseverança. E ainda tem um outro tipo de gente que recebeu a palavra, cresceu, mas nunca vai frutificar. E sabe por quê? Jesus diz: por causa dos cuidados dessa vida, ou seja, por causa dos corres da vida. São espinhos que sufocam uma planta e não deixam que essa planta, ela frutifique. Mas existe um tipo de gente que o texto diz para a gente, essa mesma história que Jesus contou,
que essas pessoas, elas recebem a palavra e elas perseveram para a frutificação. Jesus usa a palavra perseverança para mostrar que tem uma diferença nas pessoas que frutificam. As pessoas que frutificam, elas são perseverantes. Você que não consegue seguir com nada no reino espiritual, você que começa um ministério, presta atenção, para você frutificar, você precisa ser perseverante na sua vida. Irmãos, a gente leu o texto de Apocalipse, e eu comentei com vocês a respeito do livro de Apocalipse, nessa questão do tempo de perseguição que a igreja vai viver. E eu queria que você lesse comigo mais um versículo, um capítulo antes disso, capítulo 13, o verso de número 10. Volta aí, uma página. 13, 10. Presta atenção no que nos espera. Sobre o governo da besta. Apocalipse 13, 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Mais uma vez, João, aqui no Apocalipse, registra a respeito da vida dessas pessoas, usando a expressão perseverança. Ele está dizendo o seguinte: vai chegar um tempo que vão tentar prender a igreja e vão tentar matar a igreja. E detalhe, vão conseguir. E se alguém tiver que ser preso, vai ser preso. E se alguém tiver que ser morto à espada, não tem jeito, vai morrer. E ele fala, aqui está a perseverança dos santos. Meus irmãos, é importante a gente entender esse conceito, porque muita gente nas igrejas evangélicas do Brasil ainda vivem uma vida de faz de conta no evangelho, só pregando milagre e bênção. E você sabe o que acontece com essas pessoas? Chega um momento da vida delas que Deus dá um não. Eu vivi um milagre, mas você vive milagre todo dia? Às vezes a gente vê milagre todo dia, orando por muita gente, mas na sua própria vida, muitas vezes, Deus fala não. E a vida é dura mesmo. E Jesus falou, no mundo tereis aflições, e essas pessoas entram numa crise de fé. Como é que um Deus que me ama permite que essas coisas aconteçam? Porque não conhecem a Deus profundamente, não têm raízes suficientes, não estão diretamente ligadas nele por completo. E o que acontece, meus irmãos, é que elas perdem a fé vai escorregando pelos dedos. E quando isso acontece é porque o ministério, o chamado, as ordens de Jesus sobre a vida dela, o bom combate que Paulo falou, já sumiram, já pararam há muito tempo. A gente precisa entender, meus irmãos, que a perseverança é uma das coisas mais importantes de Deus para nós. Você precisa ser aquela pessoa que, independente da dor da sua vida, você vai continuar crendo e obedecendo. Jesus disse a respeito dos últimos tempos, falando que vai vir uma perseguição como nunca houve, nós seremos odiados de todos os povos. Não vai ter lugar de paz no planeta, meus irmãos. A gente vê história de igreja perseguida, a gente vê vídeo e é assustador, a gente chora. Mas entenda, isso vai chegar aqui. Não caia nessa conversa que a tribulação a gente não vai viver, porque Deus vai arrebatar em secreto todo mundo. Não tem isso na Bíblia. Pode procurar, eu procurei. O que tem é que Jesus disse que se não fosse por causa dos escolhidos de Deus, esses dias não seriam abreviados. E ele diz o seguinte: o que perseverar até o fim será salvo. Vamos repetir essa frase. O que perseverar até o fim será salvo. Entendeu por que Deus quer despertar perseverança em você? Quem quer ganhar perseverança aí, dá glória a Deus. Quem quer sair daqui perseverante, dá glória a Deus. É sério, vocês querem mesmo?
Falei para vocês que ia chegar o momento da mensagem, vocês iam ficar um pouquinho com raiva. A Bíblia fala para a gente de duas formas de Deus dar perseverança para a gente. E a primeira, e Ele usa e vai usar, você não vai gostar. Romanos capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: e não somente isso, mas nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência, a esperança. A tribulação produz perseverança. E a gente tem que se gloriar. Em Tiago, capítulo 1, também no verso 3, Tiago vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Irmãos, versículo anterior, né? Tende grande alegria ao passardes por diversas provações, sabendo que a provação, depois de provada, a sua fé produz perseverança. Então era uma conversa normal na igreja primitiva. Para de reclamar da dor e se lembre, estou ganhando perseverança. Mas pastor, por que parece que eu sofro mais que todo mundo? Opa, Deus está te dando mais perseverança do que todo mundo. Se alegre. É isso que a Bíblia está dizendo. Você pega e leva para a sua vida se você quiser. Eu peguei para a minha. Vem dor por aí, meus irmãos. Tem crente que é tão Zé Mané, tão molenga, que tem medo de pedir perseverança para Deus porque sabe que Deus vai mandar dor. Mas presta atenção, é vontade de Deus tornar você perseverante. É aquele que perseverar até o fim que será salvo. Sem as dores da nossa vida, nós não somos cristãos de verdade. Eu falei a respeito disso, sobre sofrer o ministério, acho que no sábado, se não me engano. Citei aqui Leonard Ravenhill, que disse o seguinte: o cristão que não vive os sofrimentos desse mundo está vivendo o evangelho errado. Esquece essa mentira do inferno, do pare de sofrer. A gente vai encarar as dores dessa vida e vai aprender, e vai se tornar perseverante, e não vai desistir, meus irmãos. Deus vai tornar você perseverante nesse ano de 2025. Você pode dar um amém mais forte do que esse? Você entendeu que quando está fazendo isso, está falando, eu vou sofrer, eu vou ficar mais perseverante. Eu vou sentir dores, eu vou ficar mais perseverante. Irmãos, é para o mundo inteiro, todo mundo vai sentir dor. Para a gente, nós temos a vantagem. Deus está fazendo a gente mais parecido com Jesus. Mas existe uma segunda coisa que deixa o crente perseverante. Essa vocês vão gostar. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, estavam todos juntos em um mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso. Irmãos, o efeito da descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja, a gente lê em Atos capítulo 2 ainda, no finalzinho do capítulo, que essa turma ficou perseverante para tudo que era de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, em vir para o culto, juntar todo mundo e ouvir os apóstolos ensinando. Eles tornaram perseverantes no partir no pão e de casa em casa, ou seja, eles estavam se reunindo naquilo que a igreja moderna chamou de célula. A igreja nas casas comendo junto. Eles não desistiam, eles perseveravam nisso. Eles perseveravam nas orações, meus irmãos. Eles perseveravam na comunhão. E é tudo área que a gente precisa perseverar na vida da gente. Quem já teve que perseverar na comunhão? De ter problema com o irmão, de não ter vontade de ver ninguém, sabe? Da sua alma carnal podre e falar, hoje eu não quero ver ninguém, eu vou ficar trancado na minha casa. E o Espírito Santo falar, larga esse molenga, levanta e vai. E você vai lá e persevera na comunhão. Não é assim? Não é assim? Amém. De você ter que suportar uns aos outros em amor. De perdoar e continuar junto. Amém?
perseverar na comunhão, a capacidade de não desistir. Quem tem uma célula em casa e que virou um dia assim, ai, queria que não viesse ninguém hoje. Nossa, essa chuva podia aumentar para a galera virar e falar assim, pastor, não vou não. Para eu poder virar, não, minha célula é de adolescente, né? Eu vou chegar e eu vou desmarcar, porque os pais vão ficar preocupados, está chovendo e a chuvinha começando ali. Tudo é perseverança, meus irmãos. E aí, de repente, tem um culto que você está assim, ai, é tanta coisa para fazer, tanto corre para desenrolar. Eu vou lá, não vou não. E Deus fala, vai meu filho, vai que eu desenrolo para você. Mas eu estou quebrado. Vai que a minha presença traz descanso. Aí você vira e aprende aquela frase que eu falei, quando eu estou indo para o culto, eu estou indo para a festa. E vem. Irmão, só consegue fazer essas coisas quem está queimando, quem está com o coração em chamas. Quem desceu uma língua de fogo sobre ele assim e ele não ficou normal. A gente estava orando hoje na sala de oração a respeito dos retiros que a gente vai ter. Irmãos, a gente volta da cabana, a gente fica maluco, uns 6 meses. A gente só quer mais fogo, a gente quer perseverar em tudo. Quer comer a Bíblia, né? Imersão total, a mesma coisa, meus irmãos. A gente estava compartilhando aqui ontem, no início da madrugada, sobre tanta experiência no Imersão Team. Que loucura foi aquela do Imersão Team, meu Deus do céu. E a gente volta de lá pegando fogo. Mas sabe o que acontece? Vai chegar um momento que você tem que começar, que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Uou! Porque já não está queimando mais. Você já está com medo do fogo apagar. Irmãos, como são importantes esses retiros na vida da gente. Sabe por quê? Porque cada um desses retiros tem momento que é assim, vamos se encher do Espírito Santo. Uou! Receba, receba. Aí você volta igual doido. Tudo que você quer é Deus. Você sai pregando até para os cachorros na rua. Por isso que a gente vai ter 2 imersões nesse ano. Porque faz bem demais para a vida da gente. Que todo mundo que vai com o coração aberto para receber, recebe. Não tem jeito, meus irmãos. Cabana, então, nem se fala. Mas não é só nesses eventos, presta atenção. Tem uns cultos que a gente separa para buscar a Deus de um jeito desesperado. Porque a promessa de Deus é o seguinte, Ele não nega o Espírito dEle. Então você vai lá, eu quero, Senhor, e Ele derrama. Tem uns cultos, meus irmãos, aqui nessa igreja, que a gente tem que juntar as cadeiras. E não pode filmar, porque acontece cada coisa doida. E que quem é lá de fora não entende, vai querer filmar, botar no Instagram para poder fazer graça. Porque é engraçado, vamos combinar, né? Eu pedi para um irmão aqui compartilhar com a gente uma experiência que ele teve com Deus. E ele contou que lá na cabana, ele teve uma visão tão forte de Deus levando ele a águas profundas, que ele nadava, ele mergulhava, e era assim, ele contando a coisa mais linda do mundo. Só que tem um detalhe, eu estava lá com ele, e eu vi do lado de fora como é que foi. Irmãos, o irmão estava nadando no chão duro. E ele se arrastava de um jeito, que ele contornou o salão todinho. E como estava todo mundo num transe profético muito doido, eu fiquei com medo de alguém pisar nele. Então eu ia protegendo a cabeça, com o pé do lado de cada orelha, assim, acompanhando. Vem! Aí ele ia nadando, nadando, nadando. E ele mergulhava de peixinho assim, ó. Ah! Ah! Até que chegou perto da porta, assim. Aí a pastora que estava do meu lado, acho que ele estava procurando ar. Aí eu sei, eu não conheço a peça, né? Irmãos, quem não crê, vê essas coisas e enche de crítica e não faz ideia. Mas a gente que está lá, eu estava compartilhando com os irmãos um outro testemunho de 2 irmãs que de longe, do lado de fora do salão onde estava acontecendo, não era nem a ministração não, eram os adolescentes buscando por conta própria.
querendo mais de Deus, elas viram o fogo. E aí, quando chegou, um olhou para a outra, você está vendo isso? E as duas estavam vendo a mesma coisa, anjos ali no mesmo lugar, a mesma imagem. Sem sugestão hipnótica, você vai olhar para lá e vai ver. Não, é porque estava ali mesmo. E não foi só elas, os adolescentes começaram a se juntar ali naquele lugar, porque sentiram uma presença muito forte, irmãos. Essas coisas que aconteciam na Bíblia, acontecem no dia de hoje, mas acontece com quem se enche do Espírito. Você já teve num culto desse? Em que a gente teve que virar assim e dar tchau para quem estava em casa e desligar a câmera? Se você não teve, seja bem-vindo a um desses. Porque se nós queremos ser perseverantes, a dor você já vai ter. Eu tenho que te dizer, eu não preciso nem pedir para Deus mandar para você para te tornar perseverante. A vida dói. Você vai conviver com momentos de intensa dor na sua vida. De luto, de dor física, de estresse emocional, de todo tipo de coisa, de saudade de quem está longe. Todo tipo de dor. Você vai viver. Não precisa nem pedir. Mas o Espírito Santo que nos torna perseverantes e que nos faz perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de casa em casa, na comunhão, nas orações, isso eu vou pedir. Eu vou estender as mãos sobre você da forma mais neotestamentária do mundo. E vou dizer, seja cheio do Espírito Santo. E o que você vai fazer? Você vai crer. Você vai dizer, eu recebo! Assim. Então eu quero convidar o Ministério de Louvor, os irmãos da IABL. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E juntar as cadeiras e vir aqui para frente. E a gente vai dar um tchauzinho para a câmera. E eu vou orar por vocês, nós vamos orar uns pelos outros. E que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Vão chegando aqui para frente, vem cá. Eu vou dar um tempinho para você se acertar com Deus. Talvez você se sinta indigno. Talvez você se sinta em pecado. Talvez você se sinta sem fé para esse momento. Mas a gente vai ter um tempinho para você orar, para perguntar para Deus, para você se arrepender, se for um caso de arrependimento. E nós vamos orar pela sua vida, meu irmão. Aleluia. Junta aqui para a gente dar tchau para a câmera. Irmãos que estão em casa, Deus abençoe grandemente vocês. Que vocês sejam capazes de buscar aí no secreto. Bota um louvor para tocar. Vão chapar um pouco na presença de Deus. Junta aqui, vem cá, vem cá. E que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe vocês.